A gente fala a partir de agora do deputado Chiquinho Brazão, ele que é acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco e também do motorista dela. Uma análise ali no portal da Transparência identificou o preço, o que ele tem custado para a população. Mesmo estando preso, ele ainda continua com o mandato de deputado. E por mês, ele tem custado ali, junto com o salário, mais de R$ 124 mil. Se a gente pegar ali um recorte de abril do ano passado até novembro, ele custou aos cofres públicos, o meu dinheiro, o seu, da nossa população, R$ 994 mil. Liviano, o que precisa acontecer ali para que a gente pare de pagar, por exemplo, o salário de um deputado que está preso? Pois é. Existe um ponto fundamental aí. Primeiro, é necessário entender que existem esferas de responsabilização distintas, né? O deputado Chiquinho Brazão está preso, o processo caminha e ele está em vias de ser julgado pelo homicídio, pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele tem foro privilegiado e será julgado criminalmente pela Justiça. Ao mesmo tempo, ele é julgado na esfera política pela Câmara dos Deputados. Não é? Existe uma comissão de ética na Câmara, existe uma cassação de mandato. Esta sangria dos cofres públicos, Maicon, a qual você se referiu, poderia já ter sido estancada se tivesse sido concretizado o processo de cassação do deputado Chiquinho Brazão. Qual é o personagem protagonista a quem cabe impulsionar este processo de cassação? Personagem que tem poder central nisto. É o presidente da Câmara dos Deputados, que tem o poder de pauta, o poder de agenda. Cabe a ele impulsionar este processo, este caso. Esse assunto dormita na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados. Esse assunto não avançou, a cassação do deputado Chiquinho Brazão não avançou, porque não houve a providência por parte do presidente da Câmara dos Deputados. Ele poderia já ter sido cassado? Poderia. Isso depende da iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados. No âmbito criminal, existe a necessidade do devido processo legal, o exame das provas, o respeito à ampla defesa, e isso está caminhando. Em breve, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Como estamos falando aí de um foro com competência especial, um foro privilegiado, não há recurso, porque é instância única, e essa decisão será cumprida, e isso determinará a perda do cargo, a perda da função, determinará esta consequência penal de estancar estas benesses, esses privilégios. Mas isso já poderia ter ocorrido, Maicon, por força de uma decisão da Câmara dos Deputados. Não ocorreu porque não houve a pauta. Aliás, a Comissão de Ética da Câmara e do Senado, nós não vemos ocorrer estas providências. Tivemos aquele outro caso do senador Chico Rodrigues, em que houve o encontro de R$ 30 mil nas suas nádegas, e não houve o avanço das providências por parte da Comissão de Ética do Senado. Um caso como esse, que escandaliza o país, inclusive uma lanchonete de Brasília colocou uma placa diante do estabelecimento dizendo: aceita o pagamento em dinheiro do consumo, sim, desde que o dinheiro provenha das carteiras. Né? O Brasil passa por esse tipo de escárnio por episódios como este. Então, as comissões de ética da Câmara e do Senado precisam cumprir o seu papel, o papel que lhes cabe constitucionalmente. E aí eu deixo no ar a pergunta: o que é no Brasil hoje a ética na política? O que é ética na política? Né? Porque se não se impulsiona esse tipo de coisa, se não se faz valer esse tipo de coisa, fica difícil entender quais são os ditames, quais são os deveres, quais são as regras, os valores inerentes à ética na política. Será que ainda existe alguma regra
relacionada à ética na política, é difícil imaginar o que tenha restado ainda valendo neste campo.